pessoal, mais um vídeo aqui dessa série, agora usando o Excel, né, para trabalhar com estatística. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. Bem, se você pegar a lista aí agora, a gente vai resolver agora, vamos utilizar e vamos começar a revisar e utilizar o que a gente já aprendeu fazendo aí na calculadora, no lápis, né, no papel. A gente vai transferir agora para o digital e ver as funcionalidades, quais seriam as vantagens. Para isso, de novo, eu chamo sua atenção na hora de trabalhar no Excel agora como didática, né, ou metodologia, que você coloque exatamente nos lugares em que eu indicar para que você possa verificar depois se deu tudo certo. Se você já tem segurança, já usa o Excel, já domina as ferramentas, não tem problema, você pode fazer de outra forma. Portanto, é óbvio que dê os mesmos resultados. O que eu estou te indicando é, na verdade, um caminho. Por quê? Porque algumas contas lá na frente a gente vai ter que fazer de uma forma que talvez a maneira como você pensou de resolver não te ajude muito, mas você vai perceber se você vai mudar ou não a forma de cálculo ou achar uma alternativa, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou começar a digitar os valores que estão e note que eu não vou usar a primeira célula não, vou usar a segunda. Então eu vou digitar 20, já está indicado aí, na célula 2, vou pular a coluna B, já você vai entender por quê, e vou digitar 30 e vou seguir digitando os valores que estão aí já para você, né? São os mesmos valores que estão aí na tabela. Então a gente está criando aí a tabela 60, né? 60, 70. Já você vai entender. Na célula 1 eu vou escrever o famoso classes, né? E na célula B2 aqui eu vou procurar aí a barra que a gente chama de barra de diretório, né? Ela não é o sinal de divisão, que a gente chama de barra invertida. E eu vou segurar Shift e apertar esse botão. Note que a barra ela ficou na vertical, né? Você procura aí ou então você deixa em branco. Eu só estou fazendo que nem a nossa planilha lá no caderno. Lembra? A gente fazia isso lá no caderno. Colocava o limitador à esquerda. E eu vou copiar aqui a formatação, a fórmula que está aqui até o final, só para ficar igualzinho ao nosso caderno. Chegando aqui na interseção de uma coluna com a outra, o cursor muda. Ele muda para uma barra com a seta para a direita e esquerda. Quando eu dou um duplo clique nesse lugar, ele ajusta a célula, né? Então, a digitação. Então, note que isso está acontecendo. É só uma questão de estética, nada mais. Os primeiros valores que a gente digitou foram as colunas, né? Na verdade, as classes. Isso está, de uma certa forma, apenas de forma didática, está sendo colocado aqui em colunas separadas por um motivo, tá? Você já vai entender. Aqui em cima a gente coloca o FI, né? A gente coloca sempre o maiúsculo. Vou colocar o XI aqui, que é o ponto médio, e as próximas contas aí a gente vai fazer, já a gente coloca. Então o que acontece? Eu vou selecionar aqui e te mostrar uma outra coisa, que eu posso selecionar, né, A1, B1 e C1, né, e eu posso fazer o que? Eu posso mesclar essas células, né, tem o botão mesclar e centralizar, e elas vão se transformar em uma célula só, na célula 1. E aí, por uma questão apenas de novo metodológica, eu estou arrumando a minha tabela para que ela fique bem parecida com a que você faz no caderno. Isso você não precisa fazer, mas no caderno a gente fazia algo bem parecido com isso aqui, né? A gente fazia assim, e aqui eu vou colocar as grades para ficar melhor para você enxergar. Aqui eu vou também colocar, vou mesclar aqui embaixo, só para você perceber, né? Já aqui a gente coloca a soma, né, o sinal de soma, já eu coloco. Então vamos digitar o FI, né? Os valores de FI que foram colocados aí foram 10, 15,
35, depois 25, depois 30. Beleza. Então, em tese aí, vou arrumar aqui direitinho para ficar centralizado, né? Isso é só firula, você não precisa fazer, para ficar centralizado, bonitinho. Vamos lá. E para calcular a xi é a soma, é a média dos pontos médios, né? É o ponto médio das classes. Então, vou fazer igual, né? Não vou usar igual soma, mas vou fazer o seguinte, eu vou somar a minha célula que eu chamei de B2, mais a célula que eu chamei de C2, né? Mas eu preciso somar elas em parênteses porque eu vou dividir por 2, né? Então dessa forma aqui eu estou revisando a mesma coisa que eu fazia no caderno, ou seja, eu pegava o limite inferior da primeira classe, somava mais o limite superior da primeira classe e dividia por 2. Aí eu vou dar um Enter, ele vai calcular para mim. Então de novo, igual, e aí eu vou abrir já um parêntese, vou clicar sobre A2, vou somar com C2, vou fechar o parêntese e vou dividir por 2. Por que eu tenho que fechar o parêntese? Para que ele faça a soma primeiro de A2 mais C2 e só depois divida por 2. Então, é importante eu te falar isso agora. Note que o valor que ele vai colocar é 25. Agora, e se eu não tivesse colocado o parêntese? Se eu não tivesse colocado parêntese, olha o que ia acontecer. O valor ia dar 35. Por quê? Porque o Excel iria fazer A2 mais a soma de C2 dividido por 2. Como C2 é 30, 30 dividido por 2 dá 15. 15 mais 20 dá 35. Então, por que eu coloquei o parêntese? Para que ele fizesse a soma primeiro e só depois dividisse por 2, certo? Importante isso, tá bom? Eu vou copiar a mesma fórmula só para adiantar o processo. Então, está copiada aqui a mesma fórmula. E aqui embaixo a gente está acostumado a fazer o quê? A somatória, né? Então, note que eu vou te mostrar que tem um lugar que tem já o símbolo de somatória, já para fazer a soma direto, que é o autossoma. Vou clicar em iniciar, deve estar aparecendo aí. E o símbolo de autossoma está aqui já direto, ó. Então é só clicar em autossoma, que é o símbolo de somatória. Se eu der Enter, ele vai escrever a fórmula soma de D2 até D6. A gente já aprendeu isso, né, em outro vídeo, que quando eu quero somar os valores ou fazer alguma operação em uma coluna, é só botar a primeira célula da coluna e a última, e no meio colocar 2 pontos. Dá Enter e ele fez a soma, né? Aqui a gente não fazia soma, a gente só fazia a soma desses valores que estão aqui na coluna de F1, né? Então vamos lá. Eu vou aproveitar e vou revisar algumas coisas mais lá na frente, mas para te mostrar algumas funções, eu não tenho pretensão de te ensinar, eu vou só te mostrar algumas funções. Pedir para você também fazer a calcular as médias, né? E para calcular as médias, a gente lembra, né, que a média aritmética era FI vezes XI. A média geométrica era FI log XI. Né? A média harmônica era FI dividido por XI. Note que a gente está fazendo isso apenas como uma representação, né? Apenas para que você perceba que são as mesmas contas que a gente faz lá. A gente está transferindo as contas que a gente fez no caderno para cá, para o Excel. Vou arrumar aqui para ficar bem próximo e você poder ver tudo que eu estou fazendo. Eu vou incitar alguns erros aqui para que você note também. Então, o que eu fazia? Eu fazia FI vezes XI, então eu vou fazer igual, multiplicar D2 vezes, e aí o vezes é asterisco aqui no Excel, tá? Vezes E2. E2 é a célula onde está o meu valor de XI. Vou dar um Enter aqui e não deu certo, mas já vai dar certo. Acho que vou conseguir te mostrar o que eu quero. Então, já que eu vou repetir aqui, igual D2, você pode digitar também D2 vezes E2 e dar Enter, que ele vai calcular também, né? Então, copia aí. Aí, era isso que eu queria que você visse. Não se preocupe quando aparecer assim, ó. Aparece aí o símbolo de sustenido, hashtag, como o pessoal chama, né? Chamo de sustenido porque eu aprendi como nome sustenido, mas também quando está nas redes sociais chamo de hashtag. Mas vamos lá.
Então o que acontece? Esse marcador é para te dizer que o valor está aí, mas ele não cabe na célula. É só vir de novo aqui entre uma coluna e outra, dar um duplo clique e aí ele já altera e ajusta o tamanho da célula, né, para a coluna ali e você conseguir ver todos os números. Tá? Aqui você lembra que eu já te mostrei como é que você faz a soma de tudo que você quer arrastando, né? Aqui não faz sentido, então de novo, ó, vou te mostrar de novo. É só, como aqui a gente já fez o botão auto soma, você não precisa fazer nos outros, você só arrasta, né? E aí esse número aqui não é importante para a gente. E como é que você vai fazer aqui? É FI log de XI, bem fácil. Quem é FI? FI é D2, né? Então você vai botar D2, desculpa, vezes, né? Log, abre o parêntese, né? Ele já sabe que o log é de base 10, não precisa você colocar não, né? Se você não colocar nada, ele já sabe que vai ser log de base 10. E o XI, que é o nosso valor aqui dentro do log, né? É FI log de XI, tá aí já calculado. Aí tem uns que vão dizer, mas não tá com 4 casas. Então você vem aqui e aumenta o número de casas. Ó. Você vem aqui, ó, página inicial, clica aqui e aí procura no geral e você vai aumentar o número de casas. Como a gente está trabalhando com 4, você vai colocar 4 casas decimais, tá? Tranquilo. Vamos lá, vamos copiar aqui para todos e aí já está lá o cálculo. E note que aqui está com apenas uma casa decimal. Por quê? Porque nós copiamos, arrastamos até essa célula aqui, né? Aqui está com uma formatação anterior. Então vou aumentar aqui o número de casas, 4 casas decimais. E agora é FI dividido por XI. Então é D2 dividido por E2. Tá lá. Vamos copiar e vamos colocar quantas casas decimais? 4 casas decimais. Só para você perceber o que está acontecendo. Aqui ficaram 3. Vamos colocar mais uma casa decimal. 4 casas decimais. Pronto. Aqui agora você já fez as contas básicas, já estão todos aqui, mas você precisa achar os valores, né? MA, MG, MH. Então eu escolhi aqui algumas células, no caso eu botei em D, D9, D10, D11 e as contas vão ficar do lado, né? As contas vão ficar em E. É 9, é 10 e é 11. Então a média aritmética ela é a somatória de FI log de XI. A nossa somatória está em F7, tá aqui, ó, F7, né? E eu vou dividir pelo valor que está em D7 e D7, pronto, tá aqui, deu 49, a gente não sabe se esse número é um número aproximado ou não, eu vou aumentar em 4 casas decimais. Vamos lá. E o meu média geométrica, né? A média geométrica, não sei se você lembra, ela é mg igual a 10 elevado a somatória de FI log de XI dividido por N, né? Então eu vou botar igual 10 elevado, o vezes você viu que é o asterisco. O elevado é o símbolo circunflexo, né? Aquele chapéuzinho que a gente usa, né? Então é 10 elevado circunflexo. Eu vou abrir o parêntese aqui, porque eu já sei, porque eu vou fazer FI log de XI dividido por N, né? E onde é que eu tenho a somatória disso? Eu tenho em G7. Então, em G7 eu tenho a somatória de FI log de XI dividido por quem? Por D7, que é o meu N, né? Meu N está em D7. Lembrando, N é o número total de observações, né? Foram feitas 115 observações. Vou dar Enter aqui e foi calculado aí com 3 casas. Eu vou aumentar mais uma casa decimal e 4 casas agora a minha média geométrica. Bem, e a média harmônica? A média harmônica é igual, ela é N dividido pela somatória de FI log, ou N dividido por FI sobre XI. Então, ela é N, que é esse valor que está em D7, dividido por essa somatória aqui, né?
que está em H7. Pronto, tá aí. Então está calculada a média aritmética, a geométrica e a harmônica. Agora, qual a vantagem de ter uma planilha eletrônica e não fazer isso mais no caderno? É que se eu alterar os valores, tudo isso vai ser recalculado. Então, eu vou alterar aqui os valores, só para uma questão de brincadeira, para que a gente veja que eu não preciso recalcular, né? O próprio Excel recalculou para a gente quais seriam os valores. Passou aqui, mas você já viu como resolve. Então imagina o seguinte, algumas coisas, vou voltar para os valores iniciais, tá? Só para a gente ter, só mostrei para você qual seria a vantagem seria exatamente essa. Uma vez que eu sempre vou medir aquilo, né? Aquilo que eu estou falando é o objeto de estudo, então imagine que você está trabalhando numa empresa que você tem que todo mês fazer um controle de qualidade, né? Então você cria uma planilha padrão, estou falando aí para o pessoal de administração e para o pessoal de engenharia. Você cria uma planilha padrão, onde você todo mês só atualiza as informações e os cálculos vão estar feitos já, né? Você não vai perder tempo, você vai perder tempo no início para criar essa planilha. Bem, essa foi a primeira parte aqui, então acho que é bem simples, bem tranquilo. Acho que a maioria de vocês até já sabe fazer isso, né? Eu só estou mostrando porque é preciso que mostre, já que a gente tenta automatizar. A gente leva ou indica a premissa de que nem todos tiveram acesso à informática ainda, né? Ao uso de tecnologia. Mas acho que a maioria de vocês já teve acesso sim, sem problema nenhum.